Eu trabalhei 17 anos naquele cemitério antes de entender que alguns lugares não foram feitos para guardar segredos. Foram feitos para deixá-los escapar. Meu nome não importa muito agora. O que importa é que por quase 2 décadas acordei todos os dias antes do sol nascer, vesti as mesmas botas gastas e caminhei pelos mesmos caminhos de terra batida entre centenas de lápides que conhecia de cor. Comecei nesse trabalho quando tinha 23 anos, logo depois que meu pai morreu. Ele tinha sido coveiro também, no mesmo cemitério, e quando ele se foi, foi como se o lugar me chamasse. Não por vocação, não por escolha consciente, apenas aconteceu. O cemitério municipal de São José fica no limite da cidade, numa área que costumava ser rural décadas atrás. Agora está cercado por casas, alguns prédios baixos, uma padaria na esquina, mas o cemitério em si parece existir numa bolha de tempo diferente. Os muros altos de tijolo vermelho, cobertos por trepadeiras que ninguém nunca podou direito, isolam o lugar do barulho da rua. Lá dentro, o silêncio é diferente. Não é apenas ausência de som. É como se o ar fosse mais denso, mais pesado, carregando o peso de todas aquelas vidas enterradas. Meu turno começava às 5 da manhã. Eu chegava quando ainda estava escuro, quando a neblina se acumulava entre as árvores velhas que marcavam as áreas mais antigas do cemitério. Ciprestes enormes, alguns com troncos tão largos que eu não conseguia abraçar sozinho. No inverno, a névoa era tão espessa que eu mal conseguia ver 3 metros à frente. Aprendi a andar devagar, com cuidado, porque os caminhos entre os túmulos nem sempre eram retos. E mais de uma vez quase tropecei em pedras soltas ou raízes que rompiam o chão. Minha rotina era simples, repetitiva. Eu gostava disso. Havia algo reconfortante em saber exatamente o que fazer, em ter as mesmas tarefas todos os dias. Primeiro, eu fazia uma ronda completa pelo cemitério, verificando se estava tudo em ordem. Andava pelos caminhos principais, depois pelos secundários, finalmente pelas áreas mais afastadas, onde ficavam os túmulos mais antigos, alguns do século XIX, com lápides de mármore corroídas pelo tempo, inscrições quase ilegíveis. Eu verificava se algum túmulo tinha sido vandalizado durante a noite. Isso acontecia às vezes, especialmente nas sextas-feiras. Jovens que pulavam o muro por diversão, ou por desafio, ou porque tinham bebido demais. Deixavam garrafas vazias, pichações ocasionais, nada que me assustasse. Eram só pessoas vivas sendo estúpidas. Depois da ronda, eu cuidava da manutenção, capinava os caminhos, consertava cercas de ferro ao redor de túmulos de família, limpava folhas acumuladas. Às vezes, tinha que preparar uma nova sepultura, cavar a terra com pá e picareta, um trabalho pesado que deixava minhas costas doendo no fim do dia. Outras vezes, só ficava sentado no pequeno galpão de ferramentas perto da entrada, tomando café de uma garrafa térmica, ouvindo o vento passar pelas árvores. O cemitério tinha cerca de 3.000 sepulturas. Eu conhecia muitas delas. Não os nomes necessariamente, mas as localizações. Sabia qual túmulo tinha a lápide rachada, qual tinha flores frescas toda semana, qual nunca recebia visitas. Havia uma seção inteira dedicada a crianças, pequenos jazigos com anjos de pedra. Eu evitava passar por ali quando podia. Não por medo, mas por respeito. Parecia errado pisar naquele chão com minhas botas sujas de barro. Durante os primeiros 15 anos, nada de extraordinário aconteceu. Houve dias tristes, claro. Enterros de jovens, de crianças, famílias inteiras chorando, se agarrando umas às outras. Eu ficava à distância, esperando que terminassem para poder completar o sepultamento. Nesses momentos, eu me lembrava por que estava ali. Não era apenas um trabalho, era um serviço. Alguém precisava cuidar daquele lugar, garantir que os mortos descansassem em paz. Eu trabalhava sozinho na maior parte do tempo. Havia um zelador que vinha 3 vezes por semana para cuidar da administração.
verificar documentos, lidar com famílias que compravam lotes. Mas no dia a dia, eu era o único. Aprendi a gostar da solidão. Podia pensar sem interrupções, deixar minha mente vagar. Às vezes passava horas sem falar uma palavra sequer. No verão, o cemitério cheirava a terra seca e flores murchas. No inverno, cheirava a umidade, a folhas apodrecendo, a musgo nas pedras. Sempre havia corvos. Eles faziam ninhos nos ciprestes mais altos e me observavam enquanto eu trabalhava, suas cabeças inclinando de um lado para o outro. Eu até comecei a reconhecer alguns deles, os que tinham penas danificadas ou padrões específicos. Um tinha uma pena branca na asa esquerda. Eu o chamava de Manchado, embora nunca tivesse dito esse nome em voz alta para ninguém. Foi numa manhã de março, logo depois do meu aniversário de 15 anos trabalhando ali, que percebi algo diferente. Eu estava fazendo minha ronda habitual, andando pelo caminho que passava pela seção B, uma área de classe média com túmulos simples, a maioria de granito cinza, alguns com pequenas jardineiras de metal na frente. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas havia luz suficiente para ver. Foi quando notei o túmulo dos Ferreira. Conhecia aquela sepultura bem, uma família inteira enterrada ali ao longo de décadas. O patriarca tinha morrido nos anos 70, a matriarca 10 anos depois, e 3 filhos adultos foram adicionados ao longo dos anos seguintes. O túmulo era uma estrutura horizontal de concreto, coberta por uma tampa pesada de granito, com o sobrenome Ferreira gravado em letras grandes no centro. A tampa estava desalinhada, não muito, talvez 2, 3 centímetros. Mas estava fora do lugar, empurrada ligeiramente para o lado, como se alguém tivesse tentado movê-la e desistido no meio do caminho. Parei, olhando para aquilo. Minha primeira reação foi irritação. Vândalos de novo, pensei. Provavelmente tinham tentado abrir o túmulo por diversão macabra e não conseguiram mover a tampa completamente. Aquelas placas de granito pesavam facilmente 200 quilos. Não era algo que 1 ou 2 pessoas pudessem mover facilmente. Me aproximei examinando o chão ao redor. Procurei pegadas, marcas de ferramentas, qualquer sinal de que alguém tinha estado ali. Não havia nada. A grama ao redor estava intacta, ligeiramente úmida do orvalho da noite. Nenhuma marca de pé, nenhum rastro de arrastar algo pesado. Isso me deixou confuso, mas não preocupado. Talvez o chão tivesse cedido um pouco embaixo, pensei. Ou talvez a tampa nunca tivesse sido colocada perfeitamente alinhada desde o início, e eu só estava notando agora. Depois de 15 anos vendo os mesmos túmulos todos os dias, às vezes a mente prega peças, faz você ver coisas que sempre estiveram ali como se fossem novas. Fui até o galpão, peguei uma alavanca longa de ferro, voltei e passei os 20 minutos seguintes empurrando a tampa de volta ao lugar. Foi trabalhoso, mesmo com a alavanca. Tive que fazer força, posicionar o ferro em vários ângulos diferentes, empurrar com todo o peso do meu corpo. Quando finalmente consegui realinhar a placa, estava suando, apesar do frio da manhã. Fiquei ali por um momento, olhando para o túmulo arrumado, respirando pesadamente. Parecia estar tudo normal agora. Limpei as mãos na calça, peguei a alavanca e voltei para minha rotina. Não pensei muito naquilo no resto do dia, mas 3 dias depois aconteceu de novo. Desta vez foi o túmulo da família Azevedo, na seção D, uma área mais afastada, perto do muro sul. Eu estava fazendo a ronda matinal quando vi a tampa de mármore fora do lugar, não apenas desalinhada desta vez. Estava empurrada uns 15 centímetros para o lado, criando uma abertura escura, uma fresta estreita que levava para dentro do túmulo. Senti um aperto no estômago. Me aproximei devagar, mais cauteloso desta vez. Olhei ao redor, procurando sinais de invasão. Nada. O muro estava intacto, sem marcas de escalada. A grama ao redor do túmulo estava perfeitamente normal, sem pegadas, sem terra mexida. Me agachei ao lado da abertura, tentei olhar para dentro.
Estava escuro demais para ver qualquer coisa. Senti um cheiro estranho saindo de lá, não exatamente podre, mas velho, úmido, como terra que nunca viu luz solar. Fiquei ali agachado por um tempo, só olhando para aquela fresta escura, tentando entender. Vândalos não fariam isso sem deixar rastro. E se fossem vândalos, por que apenas empurrar a tampa parcialmente? Por que não quebrá-la, ou pichar, ou fazer alguma coisa que fizesse sentido para adolescentes entediados? Peguei minha lanterna do cinto e apontei para dentro da abertura. O feixe de luz iluminou paredes de concreto, teias de aranha, alguma umidade escorrendo. Nada de anormal, nada que não devesse estar ali. Mas algo me incomodava. Não era o que eu via, era o que eu sentia. Uma sensação estranha, difícil de descrever. Como se o ar ao redor daquele túmulo fosse diferente, mais frio, mais pesado, como se algo estivesse errado. Sacudi a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Estava deixando minha imaginação correr solta. Cemitério à noite, túmulo aberto, é claro que ia me sentir desconfortável. Era natural. Voltei ao galpão, peguei a alavanca e passei a manhã inteira fechando aquele túmulo. Foi ainda mais difícil que o primeiro, porque a tampa tinha sido movida mais longe. Tive que chamar o zelador para me ajudar. Ele era um homem gordo chamado Reinaldo, na casa dos 60, com bigode grisalho e mãos sempre suadas. Ele resmungou o tempo todo enquanto empurrávamos a tampa de volta. Vândalos desgraçados, ele dizia, ofegante. Vou ter que instalar mais câmeras. Isso está virando uma piada. Não tinha câmeras no cemitério, na verdade. Reinaldo sempre falava em instalar, mas nunca fazia. Orçamento apertado, ele dizia. Quando terminamos, ele foi embora sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, olhando para o túmulo agora fechado, com aquela sensação estranha ainda pesando no meu peito. Comecei a prestar mais atenção nos dias seguintes. Toda manhã fazia minha ronda com mais cuidado, olhando cada túmulo, verificando se as tampas estavam no lugar, se havia algo fora do normal. Durante uma semana, nada aconteceu. Tudo estava perfeitamente normal. Comecei a relaxar de novo, a pensar que talvez tivesse sido apenas coincidência, 2 incidentes isolados, nada de importante. Mas então aconteceu novamente. Túmulo da família Costa, seção A, perto da entrada principal. A tampa estava completamente deslocada desta vez, empurrada pelo menos meio metro para o lado, caída parcialmente no chão ao lado do túmulo. A abertura era enorme, grande o suficiente para uma pessoa entrar. Meu coração disparou quando vi aquilo. Eram 7 da manhã. O sol estava alto, havia visitantes começando a chegar, e ali estava um túmulo completamente aberto no meio da área mais visível do cemitério. Corri até lá. Olhei ao redor freneticamente. Precisava fechar aquilo antes que alguém visse. Mas como? A tampa devia pesar 300 quilos. Estava caída em um ângulo estranho, metade no chão, metade ainda apoiada na borda do túmulo. Foi quando notei algo que fez meu sangue gelar. A tampa não tinha marcas de ferramentas. Nenhum arranhão de alavanca, nenhum dano de martelo ou pé de cabra. A superfície de granito estava perfeitamente lisa, polida, intacta. Como alguém tinha movido aquilo sem ferramentas? E mais importante, por que não havia pegadas? O chão ao redor estava macio por causa da chuva do dia anterior. Deveria estar coberto de marcas de botas, de rastros, de qualquer coisa. Mas estava limpo. Completamente limpo. Fiquei ali parado, olhando para aquela cena impossível, tentando processar. Minha mente buscava explicações racionais, mas nenhuma fazia sentido. Nenhuma explicação racional conseguia dar conta daquilo que eu estava vendo. Chamei Reinaldo pelo telefone. Ele chegou 20 minutos depois, bufando e suando como sempre. Quando viu o túmulo aberto, ficou pálido. Como isso aconteceu? Ele gaguejou. Não sei, eu disse. E era verdade. Não fazia a menor ideia. Passamos a manhã inteira fechando aquele túmulo. Tivemos que chamar 2 homens do cemitério vizinho para ajudar.
4 pessoas, com cordas, alavancas e muito esforço, para recolocar aquela tampa no lugar. Quando terminamos, Reinaldo me olhou com uma expressão estranha, algo entre medo e confusão. Você acha que alguém está fazendo isso de propósito? Ele perguntou. Não sei, repeti, mas não faz sentido. Ninguém conseguiria mover essas tampas sozinho. E não há marcas de ferramentas, não há pegadas. Ele ficou quieto por um momento, mastigando o lábio inferior, algo que fazia quando estava nervoso. Talvez seja o chão cedendo, ele sugeriu sem convicção. Você sabe, erosão, água infiltrando, a estrutura enfraquecendo. Eu balancei a cabeça. Isso não explica as tampas serem empurradas para o lado. Erosão faria elas afundar, não mover horizontalmente. Ele não tinha resposta para isso. Só ficou ali, olhando para o túmulo fechado, respirando pesadamente. Vou ver o que posso fazer sobre as câmeras, ele disse finalmente, e foi embora. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na cama, olhando para o teto do meu pequeno apartamento, pensando naqueles túmulos. 3 até agora. 3 túmulos diferentes, em áreas diferentes, sem nenhum padrão óbvio. Sem vandalismo, sem roubo, sem nada que fizesse sentido. Apenas tampas movidas, tampas pesadas demais para serem movidas facilmente. Movidas sem deixar rastro. Comecei a considerar possibilidades que não queria considerar. Pensamentos que tinham ficado quietos na parte de trás da minha mente, esperando. Meu pai costumava dizer que cemitérios eram lugares de poder. Não no sentido religioso, mas no sentido de que eram pontos de concentração de energia, de memória, de peso emocional. Tanto sofrimento em um lugar só, ele dizia. Tanta despedida, tanto amor e dor. Isso deixa marca. Eu sempre tinha achado que ele estava sendo poético, filosófico. Nunca pensei que ele pudesse estar sendo literal. Voltei ao trabalho no dia seguinte com um nó no estômago. Fiz minha ronda mais cedo que o normal. Ainda estava escuro, a névoa densa entre as árvores. Levei minha lanterna mais potente, aquela que usava para verificar áreas problemáticas. Caminhei devagar entre os túmulos, iluminando cada um, verificando as tampas, procurando qualquer sinal de movimento. Tudo estava normal. Por uma semana inteira, tudo continuou normal. Comecei a pensar que talvez tivesse terminado, que fosse o que fosse que estava acontecendo, tinha parado. Talvez realmente fosse apenas um problema estrutural, algo que Reinaldo poderia resolver com alguma manutenção adequada. Mas eu estava errado. Na segunda-feira seguinte, encontrei 4 túmulos abertos, 4, todos na mesma noite, todos em áreas diferentes do cemitério. Seção A, Seção C, Seção F. E um na área antiga, perto dos ciprestes grandes. Foi como se algo estivesse acelerando. Não chamei Reinaldo imediatamente. Primeiro caminhei entre os 4 túmulos, estudando cada um, procurando padrões, tentando entender. As tampas estavam todas deslocadas, mas em graus diferentes. Uma estava apenas alguns centímetros fora do lugar. Outra estava completamente removida, jogada no chão ao lado. Uma terceira estava virada, apoiada em um ângulo de 45 graus. E não havia marcas, nada. Nenhuma evidência física de que alguém tinha estado ali. Foi quando percebi algo que não tinha notado antes. A terra ao redor de cada túmulo estava ligeiramente perturbada. Não pegadas, mas pequenas depressões, como se algo pesado tivesse pressionado o chão. E havia um padrão. As depressões formavam círculos imperfeitos ao redor de cada túmulo, como se algo tivesse andado em volta deles, repetidamente, pressionando o chão com cada passo. Mas os círculos não eram feitos de pegadas individuais. Eram contínuos, lisos, como se algo tivesse se arrastado ao redor dos túmulos. Minha boca ficou seca, tirei fotos com meu celular velho, tentando capturar os padrões no chão, embora soubesse que as imagens não mostrariam muito. Depois, liguei para Reinaldo. Ele chegou com 2 outros homens.
Ninguém falou muito enquanto trabalhávamos para fechar os 4 túmulos. Levou o dia inteiro. No fim, estávamos todos exaustos, sujos e assustados, embora ninguém quisesse admitir. Isso não é normal, um dos homens disse enquanto guardávamos as ferramentas. Ele era jovem, talvez 25 anos, com tatuagens nos braços. Cara, isso não é natural. Reinaldo o mandou calar a boca, mas não tinha convicção na voz. Naquela noite, decidi fazer algo que nunca tinha feito em 15 anos de trabalho. Ficar no cemitério depois do horário. Não contei para ninguém. Simplesmente não fui embora quando meu turno terminou. Em vez disso, me tranquei no galpão de ferramentas, deixei apenas uma pequena fresta na porta e esperei. Tinha levado uma garrafa de café, alguns sanduíches e minha lanterna mais forte. O plano era vigiar, ver se alguém invadia o cemitério durante a noite, flagrar quem quer que estivesse fazendo aquilo. O sol se pôs às 6. Às 7, estava completamente escuro. Às 8, o cemitério estava mergulhado em um silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Fiquei ali, olhando pela fresta, observando as sombras entre os túmulos. A lua estava crescente, dando apenas luz suficiente para distinguir formas. As árvores criavam silhuetas estranhas, ramos balançando levemente com o vento. Horas passaram. 9, 10, 11. Nada aconteceu. Comecei a me sentir ridículo. O que eu estava fazendo? Esperando fantasmas? Esperando que os mortos saíssem de suas sepulturas? Isso era absurdo. Tinha que haver uma explicação racional. Tinha que haver. Era quase meia-noite quando ouvi o primeiro som. Um arranhão baixo, prolongado, como pedra raspando em pedra. Meu corpo inteiro ficou tenso. O som vinha de algum lugar à minha esquerda, talvez da seção B. Peguei minha lanterna, mas não a acendi. Não ainda. Não queria revelar minha posição. O som continuou. Arranhão, pausa. Arranhão, pausa, lento, metódico, deliberado. Abri a porta do galpão com cuidado, apenas o suficiente para sair. O metal rangeu levemente e eu congelei, esperando, ouvindo. O som de arranhão parou por um momento, depois recomeçou. Comecei a andar na direção dele, pisando com cuidado, tentando não fazer barulho. Meu coração estava disparado agora, batendo tão forte que sentia pulsar nas têmporas. O som estava ficando mais alto, mais próximo. Passei pelo caminho principal, virei à esquerda na seção B. A luz da lua mal iluminava os túmulos aqui, criando sombras densas entre eles. E então eu vi. O túmulo dos Ferreira. O primeiro que tinha encontrado desalinhado semanas atrás. A tampa estava se movendo. Não rapidamente, não violentamente, mas estava se movendo, deslizando lentamente para o lado, centímetro por centímetro, criando aquele som de arranhão que eu tinha ouvido. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, incapaz de desviar o olhar. Não havia ninguém ali. Nenhuma pessoa empurrando a tampa, nenhuma máquina, nenhuma corda ou alavanca. A tampa simplesmente se movia. Sozinha. Minha mente se recusava a processar o que eu estava vendo. Procurava explicações. Vento? Impossível. Tremor? Não estava sentindo nada. Algum tipo de mecanismo oculto? Ridículo. A tampa continuou se movendo até estar uns 10 centímetros fora do lugar. Então parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fiquei ali, tremendo. Suor frio escorrendo pelas minhas costas, apesar da temperatura baixa. Cada instinto no meu corpo me gritava para correr, para sair dali, para nunca mais voltar. Mas eu não conseguia me mover. E então ouvi outro som, vindo de dentro do túmulo, um som baixo, quase inaudível, como respiração. Lenta, pesada, úmida. Algo estava respirando lá dentro. Foi isso que quebrou minha paralisia. Dei um passo para trás, depois outro. Meu pé esbarrou em algo, quase tropecei. Minha lanterna escorregou da minha mão, caiu no chão com um baque surdo. O som de respiração parou imediatamente. Fiquei congelado, olhando para a abertura escura do túmulo, esperando
O quê? Que algo saísse, que algo me olhasse de volta? Nada aconteceu. O silêncio voltou, pesado, opressivo. Peguei minha lanterna com mãos trêmulas, dei mais alguns passos para trás e então simplesmente corri. Corri pelo caminho principal, passei pelo galpão sem parar. Corri até o portão, destravei com dedos que mal conseguiam segurar as chaves. Saí e não olhei para trás. Cheguei em casa ofegante, trêmulo, com o coração batendo tão forte que sentia dor no peito. Tranquei todas as portas, todas as janelas. Sentei no sofá e fiquei ali só tremendo, tentando entender o que tinha acabado de ver. Não dormi naquela noite. Não consegui. Quando o sol nasceu, ainda estava sentado no mesmo lugar, olhando para a parede, tentando decidir o que fazer. Sabia que tinha que voltar. Era meu trabalho. Mas mais que isso, parte de mim precisava entender. Precisava saber o que estava acontecendo, por quê, o que aquilo significava. Cheguei ao cemitério às 9 da manhã, 3 horas depois do meu horário normal. Reinaldo já estava lá, esperando no portão, com uma expressão preocupada. "Onde você estava?" ele perguntou. Eu tentei ligar, não respondi. Apenas passei por ele, andando diretamente para a seção B. O túmulo dos Ferreira estava aberto, a tampa deslocada exatamente como eu tinha visto na noite anterior. Reinaldo me seguiu, ofegante. Quando viu o túmulo, parou, ficou pálido. "De novo", ele murmurou. "Como?" "Eu vi", eu disse, minha voz saindo rouca. "Eu estava aqui ontem à noite. Eu vi a tampa se mover." Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. "O quê? Como assim você viu?" "Se movendo sozinha. Não tinha ninguém aqui. A tampa só se moveu." Silêncio. Ele continuou me olhando, processando o que eu tinha dito. Isso é impossível", ele disse finalmente. "Eu sei. Você deve ter visto errado. A luz da lua, sombras, sua imaginação." "Não era minha imaginação, Reinaldo. Eu vi, com meus próprios olhos, e ouvi algo respirando lá dentro." Ele deu um passo para trás, como se minhas palavras fossem fisicamente repulsivas. Você está me dizendo que há algo vivo lá dentro?" "Não sei o que é, mas ouvi." Ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para o túmulo aberto, depois para mim, depois de volta para o túmulo. "Vamos fechar isso", ele disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. "Vamos fechar e vamos ver o que fazer." Mas quando nos aproximamos do túmulo para começar a trabalhar, notei algo que não tinha visto antes. Havia marcas na borda interna da abertura, arranhões profundos no concreto, como se algo tivesse tentado sair, arranhando com unhas ou garras. Arranhões recentes. Ainda havia pó de concreto fresco nas ranhuras. Reinaldo viu também. Ficou branco como papel. Eu preciso fazer umas ligações", ele disse e saiu rapidamente, quase correndo. Fiquei ali sozinho, olhando para aquelas marcas, sentindo um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura. Algo tinha tentado sair. Durante os dias seguintes, mais túmulos se abriram. Não apenas um ou dois, dúzias. Era como se algo tivesse acordado no cemitério, algo que estava se espalhando, se multiplicando. Toda manhã eu chegava para encontrar mais tampas deslocadas, mais aberturas escuras olhando para o céu. Reinaldo contratou seguranças. 2 homens para patrulhar o cemitério durante a noite. Eles duraram 3 dias antes de pedir demissão. Um deles, um homem grande com cicatriz no rosto, me procurou no último dia. Estava tremendo, os olhos arregalados. "Tem algo errado aqui", ele disse. "Algo muito errado. A gente vê coisas, ouve coisas. Não é natural, cara. Isso aqui não é natural." Perguntei o que ele tinha visto. Ele ficou quieto por um momento, depois disse: "Sombras que se movem sem nada a projetar elas. Sons vindo de debaixo da terra. E ontem à noite eu jurei que vi algo saindo de um dos túmulos. Não era uma pessoa. Era outra coisa." Ele foi embora antes que eu pudesse perguntar mais. O outro segurança nem se despediu.
Simplesmente não apareceu no dia seguinte. Reinaldo estava entrando em pânico. Falava em chamar autoridades, em fechar o cemitério temporariamente, em... Ele não sabia o quê. Não havia protocolo para isso. Não havia manual de instruções para o que fazer quando os túmulos começam a se abrir sozinhos. Eu continuei trabalhando. Não sei por quê. Talvez por teimosia. Talvez porque parte de mim ainda esperasse encontrar uma explicação racional. Ou talvez porque, no fundo, sentia que aquele lugar era minha responsabilidade. Meu pai tinha cuidado dele. Agora era minha vez. Mas estava ficando mais difícil. A atmosfera do cemitério tinha mudado. Não era mais apenas silencioso. Era pesado, opressivo, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível, mas palpável. Eu sentia constantemente como se estivesse sendo observado, mesmo quando sabia que estava sozinho. Os corvos tinham ido embora, todos eles. As árvores que costumavam estar cheias de seus ninhos agora estavam vazias, silenciosas. Até eles sabiam que algo estava errado. As flores nos túmulos murchavam mais rápido que o normal. Visitantes começaram a reclamar de sentir náusea ao entrar no cemitério. Alguns diziam ouvir sussurros, sentir toques em seus ombros quando não havia ninguém atrás deles. E os continuaram se abrindo. Parei de tentar fechá-los todos. Não tinha como. Não tínhamos mão de obra suficiente. E mesmo que tivéssemos, não fazia diferença. O que fechávamos durante o dia, abria de novo durante a noite. Foi quando comecei a notar os padrões. Nem todos os túmulos estavam se abrindo. Havia uma seleção, uma escolha. Comecei a estudar quais eram afetados, procurando conexões. Idade das sepulturas? Não. Localização? Não. Causa da morte? Não tinha como saber sem examinar registros detalhados. Mas então percebi algo. Todos os túmulos que se abriam tinham uma coisa em comum. Tinham sido enterros recentes nos últimos 5 anos, ou eram túmulos muito antigos, do século XIX. Os do meio, os das décadas intermediárias, permaneciam fechados. Não fazia sentido lógico, mas era um padrão claro. Mostrei minhas anotações para Reinaldo. Ele as olhou com olhos cansados, como se tivesse envelhecido 10 anos em poucas semanas. E o que isso significa? Ele perguntou. Não sei, mas significa algo. Tem que significar. Ele jogou minhas anotações de volta na minha frente. Nada disso importa se não conseguirmos parar isso. A prefeitura está começando a fazer perguntas. Famílias estão fazendo perguntas. Quanto tempo acha que podemos manter isso em segredo? Não tinha resposta para isso. Naquela noite, decidi voltar ao cemitério depois do horário de novo. Não para observar desta vez, para entender. Esperei até meia-noite. Depois, entrei usando minha chave. O portão rangeu ao abrir, um som que pareceu ecoar pela noite inteira. Levava comigo minha lanterna mais forte, um gravador de voz que tinha comprado naquela tarde e uma câmera velha que tinha encontrado em casa. Se algo ia acontecer, eu queria ter provas. Queria ter algo além da minha palavra. O cemitério estava diferente à noite. Sempre esteve, mas agora era pior. A escuridão parecia mais densa, mais substancial. A luz da minha lanterna mal penetrava alguns metros à frente. Andei pelos caminhos lentamente, iluminando os túmulos abertos. Havia pelo menos 20 agora, talvez mais. Suas aberturas escuras pareciam buracos no mundo, vazios que sugavam a luz. Parei em frente ao túmulo da família Silva, um dos mais recentemente abertos. A tampa estava completamente removida, jogada no chão a quase 2 metros de distância. Teria precisado de força enorme para fazer aquilo. Liguei o gravador de voz. É 00:17, falei baixinho. Estou no cemitério, em frente ao túmulo da família Silva. A tampa foi completamente removida. Não há sinais de atividade humana normal. Silêncio. Só o som do vento nas árvores. Então, começou. Um som baixo, vindo de vários lugares ao mesmo tempo.
Não era exatamente um som, era mais uma vibração, algo que eu sentia nas minhas entranhas mais do que ouvia com meus ouvidos. A terra sob meus pés começou a tremer levemente. Iluminei ao redor freneticamente, procurando a fonte, mas não havia fonte. O som, a vibração, vinha de toda parte e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E então vi movimento. Em um túmulo à minha direita. Algo se mexendo na escuridão da abertura. Apontei a lanterna para lá, minha mão tremendo tanto que o feixe de luz balançava erraticamente. Algo estava saindo. Não era rápido, era lento, hesitante, como se estivesse testando, experimentando. Vi primeiro o que parecia ser uma mão, mas estava errado. Os dedos eram longos demais, as juntas em ângulos errados. A mão agarrou a borda do túmulo, os dedos anormalmente longos se curvando sobre o concreto. Não consegui me mover, estava congelado, observando aquela coisa impossível acontecer. Depois veio um braço, magro, a pele esticada sobre ossos, cinza à luz da minha lanterna. Depois outro braço. Depois, a cabeça. Meu Deus, a cabeça. Não consigo descrever adequadamente. Não tenho palavras. Era humana, mas não era. Os olhos estavam abertos, mas vazios, opacos. A boca entreaberta, mostrando dentes manchados. Mas a pior parte era a expressão. Não havia confusão, não havia consciência. Havia apenas vazio, propósito sem pensamento. A coisa puxou o resto do corpo para fora do túmulo, movendo-se de uma forma que não era natural, articulações dobrando em ângulos que não deveriam ser possíveis. Ficou de pé, cambaleou. Seus olhos vazios varreram o cemitério sem ver nada, sem focar em nada. E então começou a andar, não em minha direção. Estava se movendo em direção ao portão, seus passos arrastados, irregulares. Olhei ao redor e vi mais movimento. Em outros túmulos. Mais mãos agarrando bordas. Mais formas se arrastando para fora. Não eram muitas, talvez 5, talvez 6, mas era o suficiente. Deixei cair a lanterna. O gravador escorregou dos meus dedos. A câmera pendurada no meu pescoço bateu contra meu peito enquanto eu corria. Corri como nunca tinha corrido na vida. Passei pelos túmulos, pelos caminhos em direção ao portão. Não olhei para trás. Não queria ver. Não conseguia ver. Cheguei ao portão, o atravessei, o fechei atrás de mim com mãos trêmulas. Tranquei. Recuei ofegante, esperando ver aquelas coisas tentando sair. Mas não vieram. Através das grades do portão, vi figuras se movendo no cemitério. Lentamente, sem direção aparente. Apenas andando, explorando, voltando ao mundo depois de anos na escuridão. Fiquei ali por horas, até o sol começar a nascer. À medida que a luz crescia, as figuras começaram a se mover de volta para seus túmulos. Uma por uma, desapareceram nas aberturas escuras, voltando para onde tinham vindo. Quando o sol estava completamente levantado, não havia mais nada. Apenas os túmulos abertos, como sempre. Não voltei para casa. Fui direto para o escritório de Reinaldo, bati na porta até ele abrir, ainda de pijama, olhos inchados de sono. Contei tudo, cada detalhe. Ele me ouviu em silêncio, sua expressão mudando de irritação para confusão para puro terror. Você viu? Ele sussurrou quando terminei. Você realmente viu ele saindo? Vi. E tem câmera. Eu deixei cair, mas a câmera estava gravando. Talvez tenha capturado algo. Voltamos ao cemitério juntos. Encontramos a lanterna onde eu tinha deixado cair. O gravador estava ali também, ainda ligado, a bateria quase acabando. Mas a câmera tinha sumido. Procuramos por horas. Ela simplesmente não estava mais lá. Reinaldo estava na beira de um colapso nervoso. Precisamos chamar alguém, a polícia, a igreja, alguém que saiba lidar com isso. Lidar com o quê? Perguntei. Como você vai explicar? O que você vai dizer? Que os mortos estão se levantando? Quem vai acreditar? Ele não tinha resposta. Naquele dia, mais túmulos se abriram. 10, 15.
Paramos de contar. Visitantes começaram a notar. Era impossível esconder. Famílias chegando para visitar seus entes queridos encontravam os túmulos abertos, violados. Houve gritos, lágrimas, acusações. A polícia foi chamada. 2 detetives vieram, fizeram perguntas, examinaram os túmulos. Falaram sobre vandalismo organizado, sobre gangues. Não tinham outra explicação. Eu não disse nada sobre o que tinha visto. Sabia que não acreditariam. Reinaldo também ficou quieto. Os detetives foram embora, prometendo investigação completa. Nunca voltaram. O cemitério foi oficialmente fechado para visitantes 1 semana depois. Manutenção estrutural emergencial, disseram os comunicados oficiais. Ninguém mencionou os túmulos abertos. Ninguém mencionou o impossível. Mas eu continuei indo. Todo dia. Era meu trabalho. E algo mais, uma obrigação que não conseguia explicar. Comecei a fazer anotações detalhadas. Quais túmulos abriam, quando, em que ordem. Padrões começaram a emergir. Os túmulos mais antigos abriam primeiro, depois os recentes. Como se houvesse uma ordem, uma hierarquia. E as coisas que saíam, eu não as via durante o dia, mas sabia que estavam lá. Sentia sua presença, via sinais. Terra perturbada em lugares onde não deveria estar. Marcas estranhas em árvores. E sempre aquele cheiro. Terra velha e umidade e algo mais. Algo que não tinha nome. Reinaldo parou de vir ao cemitério depois de 2 semanas. Me ligou um dia, voz trêmula, dizendo que tinha pedido demissão. Não consigo mais, ele disse. Não consigo dormir. Não consigo parar de pensar naquele lugar. É como se estivesse me chamando, sabe? Me puxando. Entendi o que ele queria dizer. Sentia o mesmo. O cemitério tinha se tornado algo mais que um lugar de trabalho. Tinha se tornado uma obsessão, um peso constante na minha mente, mas não podia ir embora. Não ainda. Uma noite, 3 semanas depois de ter visto pela primeira vez algo saindo de um túmulo, voltei ao cemitério com uma missão específica. Precisava saber a verdade. Precisava entender o que estava acontecendo, por quê, o que significava. Levei uma pá. Escolhi um dos túmulos mais antigos, um que tinha estado aberto desde o início. Família Carvalho, enterros de 1891 até 1920. Não sei o que esperava encontrar. Talvez nada. Talvez alguma explicação natural que tinha passado despercebida. Comecei a cavar ao lado do túmulo, criando uma abertura na lateral. A terra estava solta, fácil de mover, como se já tivesse sido perturbada recentemente, embora não houvesse marcas de ferramentas. Cavei por horas. A lua estava cheia, dando luz suficiente para trabalhar. Suor escorria pelo meu rosto, minhas costas doíam, mas continuei. Finalmente, minha pá atingiu algo sólido. A parede lateral do túmulo. Parei, respirando pesadamente. Olhei para o buraco que tinha criado. Era grande o suficiente para eu entrar, para olhar dentro da câmara funerária. Peguei minha lanterna, me abaixei e olhei através da abertura. O túmulo estava vazio, não completamente vazio. Havia destroços de caixões, pedaços de madeira podre, alguns ossos soltos. Mas não havia corpos intactos. Não havia nada que pudesse ter saído e caminhado. Minha mente girava, tentando processar. Se o túmulo estava vazio, o que eu tinha visto saindo dele? De onde tinham vindo aquelas coisas? Explorei outros túmulos nas noites seguintes. Sempre o mesmo resultado. Vazios ou quase vazios. Nada que explicasse o que estava acontecendo. Foi então que percebi a verdade horrível. O que estava saindo dos túmulos não eram os mortos se levantando. Era outra coisa. Algo que estava usando os túmulos, usando as aberturas, como portas, como passagens. Os túmulos não estavam liberando algo. Estavam permitindo que algo entrasse.
A última vez que estive no cemitério à noite foi há 3 meses. Tinha ido fazer uma ronda final, verificar alguns túmulos que tinham sido recentemente fechados. Era uma noite sem lua, a escuridão quase absoluta. Estava perto da seção antiga quando ouvi sons. Não de um túmulo, de todos eles, simultaneamente. Aquele som baixo, aquela vibração que sentia nos ossos, mas mais alto desta vez, mais forte. Como se algo grande estivesse acordando, algo que tinha estado dormindo por muito, muito tempo. A terra sob meus pés começou a tremer de verdade agora. Não apenas uma vibração leve, um tremor real, como um pequeno terremoto localizado. E então vi algo que fez meu sangue gelar. As tampas não estavam apenas se movendo, estavam levantando, todas elas, ao mesmo tempo. Como se algo embaixo estivesse empurrando, algo forte o suficiente para mover centenas de quilos de pedra, como se fossem folhas de papel. Não esperei para ver o que viria em seguida. Apenas corri. Saí do cemitério, entrei no meu carro e dirigi. Dirigi até minha casa, peguei o mínimo de pertences e continuei dirigindo. Não voltei. Não sei o que aconteceu com o cemitério depois daquela noite. Ouvi rumores. A prefeitura o fechou definitivamente, cercou com tapumes altos, postou seguranças para impedir invasões. Mas os seguranças não duram muito. Nenhum deles consegue ficar mais de algumas noites. Às vezes vejo notícias. Pessoas relatando sons estranhos vindos daquela área. Luzes inexplicáveis. Uma família que morava nas redondezas se mudou depois de insistir que havia coisas andando em seu quintal à noite. Coisas que não eram humanas, mas quase eram. A prefeitura nega tudo, claro. Diz que são lendas urbanas, histeria coletiva. Mas eu sei a verdade. Ainda tenho pesadelos. Toda noite sonho com aquele lugar. Com os túmulos se abrindo, com as coisas saindo deles, explorando, aprendendo, se multiplicando. Às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que algo está parado ao lado da minha cama. Não vejo nada quando acendo a luz, mas o cheiro está lá. Terra velha e umidade e decomposição. Mudei de cidade, mudei de profissão. Trabalho em uma loja agora, um lugar bem iluminado, cheio de pessoas, longe de qualquer cemitério. Mas não adianta, porque percebi algo nas últimas semanas. Comecei a ver sinais. Terra perturbada em lugares estranhos, tampas de bueiros ligeiramente desalinhadas, calçadas com rachaduras novas, que não estavam lá antes. E à noite, quando a cidade está quieta, às vezes ouço aquele som baixo, aquela vibração, vindo de debaixo do chão. Não é apenas o cemitério. Nunca foi apenas o cemitério. Aonde quer que haja mortos enterrados, aonde quer que haja lugares escuros sob a terra, há portas. E algumas dessas portas estão se abrindo. Não sei o que está vindo através delas. Não sei o que quer, o que procura. Mas sei uma coisa. Não vai parar. Porque percebi a verdade mais assustadora de todas. Não eram os túmulos que estavam abrindo. Éramos nós que tínhamos fechado algo que nunca deveria ter sido contido. E agora, finalmente, está escapando. Cada cemitério é uma prisão. Cada lápide é uma fechadura. E lentamente, inexoravelmente, as fechaduras estão se abrindo. Eu costumava pensar que meu trabalho era cuidar dos mortos, garantir que descansassem em paz. Agora sei que estava errado. Não estava cuidando dos mortos, estava guardando os vivos deles. Desde que saí daquele lugar, passei dias, semanas, meses tentando entender. Li tudo o que pude encontrar sobre cemitérios, sobre a história daquele lugar específico. Descobri coisas que me fizeram questionar tudo. O cemitério municipal de São José foi construído em 1847, sobre um terreno que antes tinha sido outra coisa. Os registros são vagos, propositalmente obscuros, mas consegui encontrar menções em arquivos antigos da Biblioteca Municipal. Antes do cemitério, aquela terra tinha sido usada para enterros não oficiais. Pessoas que morriam sem documentação, sem família, sem identidade. Eram jogadas ali,
em valas comuns, sem marcação, sem cerimônia. Mas antes disso, muito antes, a Terra tinha tido outro propósito. Encontrei um relato de 1632, um diário de um padre jesuíta que tinha passado pela região. Ele mencionava o lugar das almas perdidas, uma área que os indígenas locais evitavam religiosamente. Diziam que era um ponto de passagem, onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tocavam, onde coisas podiam atravessar de um lado para o outro, se as condições fossem certas. O padre tinha descartado isso como superstição pagã. Mas ele também mencionou algo inquietante. Durante sua estadia, 3 de seus companheiros desapareceram. Foram procurar lenha na área e nunca voltaram. Encontraram apenas suas roupas, cuidadosamente dobradas, no meio de um círculo de terra perturbada. O padre e os sobreviventes partiram no dia seguinte, e ele nunca mais retornou àquela região. Quanto mais eu lia, mais padrões emergia. Histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Relatos de sons estranhos vindos do subsolo. Pessoas que juravam ter visto coisas andando à noite, figuras que se moviam erradas, que pareciam humanas, mas não eram. E todas essas histórias vinham de lugares com uma coisa em comum. Eram áreas onde muitos mortos tinham sido enterrados rapidamente, sem os rituais apropriados. Campos de batalha, valas de pragas, cemitérios antigos construídos sobre terrenos amaldiçoados. Era como se o ato de enterrar os mortos criasse algo, ou abrisse algo. Uma ferida entre mundos, que ficava maior quanto mais corpos eram adicionados. O cemitério de São José tinha milhares de corpos, décadas de enterros, camadas sobre camadas de morte acumulada no mesmo terreno. E agora, algo estava usando essas camadas como escada. Comecei a ter visões. Não sei se eram sonhos ou algo mais. Via o cemitério de cima, como se estivesse flutuando. Via as camadas da terra transparentes, revelando o que estava embaixo. Não eram apenas corpos. Havia espaços, vazios. Túneis que não deveriam existir, que não tinham sido cavados por humanos. Redes de passagens sob todo o cemitério, se estendendo para fora, conectando-se com outras áreas, outros lugares de enterro. E nas passagens, vi coisas se movendo. Sombras com formas quase humanas, deslizando através da escuridão, subindo, sempre subindo, procurando saídas, procurando formas de alcançar a superfície. Os túmulos que se abriam não eram ataques. Eram tentativas de escape, ou talvez de entrada. As coisas lá embaixo estavam testando, experimentando, aprendendo, estavam ficando melhores nisso. Tentei avisar as autoridades, escrevi cartas, fiz ligações, até tentei entrar em contato com universidades, com pesquisadores de fenômenos paranormais. Ninguém levou a sério. Ou me tratavam como louco, ou simplesmente me ignoravam. Mas então começaram as notícias. Primeiro foi um cemitério em São Paulo. Túmulos encontrados abertos, sem explicação. A mídia cobriu como vandalismo em massa. A investigação não levou a nada. Depois foi um em Minas Gerais. Mesmo padrão. Tampas deslocadas. Nenhum sinal de invasão humana. Rio de Janeiro. Bahia. Rio Grande do Sul. Estava se espalhando. Ou talvez sempre tivesse existido, em muitos lugares, e apenas agora estava se tornando impossível de ignorar. Criei um blog, documentei tudo o que tinha observado, tudo o que tinha aprendido. Dei detalhes específicos, descrições exatas. Esperava que alguém, em algum lugar, levasse aquilo a sério. Recebi 3 tipos de resposta. Céticos que me chamavam de fraude, entusiastas do paranormal que achavam que era ficção bem escrita, e um terceiro grupo, pequeno, quieto. Pessoas que me contatavam em particular, dizendo que tinham visto coisas similares, que trabalhavam em cemitérios ou moravam perto deles e tinham notado mudanças, sons, sinais. Formamos um grupo, não grande, talvez 20 pessoas no total, espalhadas pelo país.
Compartilhávamos observações, comparávamos notas. Um padrão ficou claro. Os fenômenos eram mais intensos durante certas fases da lua. Não a lua cheia, como os filmes sugerem. A lua nova. Quando o céu estava mais escuro, quando a linha entre luz e sombra era mais tênue. E estavam ficando mais frequentes. No início, os túmulos se abriam ocasionalmente, talvez uma vez por mês. Depois, semanalmente. Agora, em alguns cemitérios, acontecia toda noite. Um membro do grupo, um zelador de cemitério em Curitiba, começou a filmar. Configurou câmeras com visão noturna, gravando durante a madrugada. As imagens que ele compartilhou eram perturbadoras. Não mostravam nada direto, mas havia movimento nas sombras, formas que apareciam entre frames, desapareciam quando você tentava focar nelas. E sons na gravação de áudio, sussurros em línguas que ninguém reconhecia, respiração pesada vindo de lugares onde nada visível estava presente. O zelador parou de postar depois de 2 semanas. Sua última mensagem foi simples. Não consigo mais ficar aqui. Eles me veem agora. Sabem que estou observando. Nunca mais tivemos notícias dele. Outros membros do grupo começaram a desaparecer também. Não todos de uma vez. Um aqui, outro ali. Simplesmente paravam de responder. Seus perfis ficavam inativos. Tentei não pensar muito sobre isso. Tentei acreditar que apenas tinham perdido interesse, ou tinham ficado assustados demais para continuar. Mas no fundo, sabia a verdade. O grupo diminuiu até restar apenas 5 de nós. Paramos de compartilhar informações publicamente. Usávamos apenas mensagens criptografadas, encontros em locais públicos bem iluminados. Foi durante um desses encontros, em uma cafeteria no centro da cidade onde eu morava agora, que conheci Dr. Helena Campos. Ela era antropóloga, especializada em rituais funerários de culturas antigas. Tinha ouvido falar do nosso grupo através de um amigo de um amigo. Vocês estão documentando algo importante, ela disse, sua voz baixa, séria. Algo que culturas antigas conheciam, mas que esquecemos. A morte não é um fim. É uma transformação, e cemitérios modernos, com sua densidade, sua concentração de morte em espaços tão pequenos, criamos algo acidentalmente, uma massa crítica. Perguntei o que ela queria dizer. Imagine, ela disse, bilhões de células mortas, toda aquela energia de decomposição, todo aquele fim concentrado em um único lugar. Não desaparece, se transforma. E quando há transformação suficiente, barreiras quebram. Não barreiras físicas, barreiras entre estados de existência. Você está dizendo que criamos portais? Perguntei. Não criamos, ela corrigiu. Os portais sempre existiram, lugares naturais onde a barreira é mais fina, mas nós os expandimos, fortalecemos. Cada corpo enterrado é como adicionar poder a um ritual que não entendemos. E as coisas que saem. Ela ficou quieta por um longo momento, mexendo seu café sem beber. Não são os mortos, ela disse finalmente. Não no sentido que entendemos. São impressões, ecos, formas que a energia da morte assume quando tenta retornar ao mundo físico. Elas copiam aparências humanas porque é o molde mais recente que encontram, mas não são humanas. Nunca foram. São algo mais antigo, algo que existe entre estados, que precisa de forma física para existir completamente neste plano. E o que querem? Existir, apenas isso. Querem estar aqui neste mundo, ter forma, ter presença. Não é malevolência, é instinto, como um animal procurando comida. Mas e o medo? As pessoas que desaparecem? Ela me olhou com olhos tristes, cansados. Elas não entendem limites, não entendem que habitar uma forma existente significa deslocar o que já está lá. Quando tentam usar alguém vivo, as consequências não são intencionais, mas são devastadoras. Terminamos nosso café em silêncio. Antes de partir, ela me deu um cartão com um endereço. Se as coisas piorarem, ela disse, se você precisar de um lugar seguro, venha aqui.
É uma comunidade, pessoas que entendem, que estão tentando encontrar soluções. Guardei o cartão sem saber se algum dia o usaria. As coisas pioraram. 2 semanas depois daquele encontro, acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Meu quarto estava escuro, mas não completamente. Havia luz suficiente da rua entrando pela janela para ver formas, contornos, e havia algo parado no canto. Não se movia, apenas estava lá. Uma forma humanoide, mas errada de alguma forma que eu não conseguia definir. As proporções não batiam. Os ângulos não faziam sentido para a perspectiva. Fiquei congelado, não ousando me mover, mal ousando respirar. A coisa inclinou a cabeça, lentamente, estudando-me. Não tinha olhos visíveis, mas eu sentia seu olhar, pesado, curioso, frio como terra de túmulo. Não sei quanto tempo ficamos assim. Segundos, minutos. O tempo parecia distorcido, esticado. Então, tão lentamente quanto tinha aparecido, a coisa começou a desaparecer. Não se moveu. Simplesmente ficou menos sólida, mais transparente, até que não havia nada além de sombras normais. Acendi todas as luzes do apartamento e não consegui dormir pelo resto da noite. Na manhã seguinte, fiz as malas. Peguei apenas o essencial. Deixei o resto. Encontrei o cartão que, doutor Helena tinha me dado e segui o endereço. Era uma fazenda isolada, 3 horas de carro da cidade. O tipo de lugar que não aparece em mapas, que você encontra apenas se estiver procurando especificamente. Havia cerca de 15 pessoas lá quando cheguei. Algumas eu reconheci do grupo online, outras eram novos rostos, mas todos tinham a mesma expressão nos olhos. Medo contido, compreensão horrível de algo que a maioria da humanidade ainda negava. Doutor Helena estava lá. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça, como se estivesse esperando. Você não é o primeiro a chegar, ela disse, e não será o último. Este lugar tem proteções, rituais antigos que criam uma barreira. Elas não conseguem encontrar facilmente aqueles que estão aqui. Por quanto tempo? Perguntei. Ela não respondeu, não precisava. Faz 2 meses que estou aqui. O grupo cresceu para 23 pessoas, todos com histórias similares. Todos fugindo de algo que não podemos combater, mal podemos entender. Passamos os dias estudando. Doutora Helena tem uma biblioteca extensa, textos antigos de dezenas de culturas, todos descrevendo o mesmo fenômeno com palavras diferentes. Os sumérios os chamavam de Gala, os egípcios, Aku. Os astecas tinham um nome próprio. Sempre o mesmo conceito. Seres que existem entre vida e morte, que procuram forma, que cruzam quando as condições são certas. E as condições nunca tinham sido tão certas quanto agora. Séculos de cemitérios modernos, milhões de corpos concentrados, criando pontos de poder sem precedentes na história humana. Não sabemos o que fazer. Não há manual para isso. Não há protocolo. Algumas culturas antigas tinham métodos de contenção, rituais de proteção, mas eram para pequena escala, vilas individuais, áreas limitadas. Como você protege cidades inteiras, países, o mundo? À noite, quando estou na cama, ouço sons do lado de fora. Não sempre, mas às vezes. Passos que não pertencem a ninguém que conheço. Arranhões nas paredes. Respiração pesada abaixo da minha janela. As proteções funcionam, por enquanto, mas sinto que estão ficando mais fracas, como se a pressão do outro lado estivesse aumentando, testando os limites, procurando fraquezas. Doutor, Helena admitiu ontem que não sabe quanto tempo mais conseguiremos nos manter aqui. Os rituais de proteção precisam ser renovados constantemente e estamos ficando sem alguns dos componentes necessários. Coisas que não podem ser compradas em lojas comuns, que precisam ser coletadas de lugares específicos. E ir a esses lugares agora é arriscado demais. Estamos numa guerra de atrito, ela disse tomando chá na cozinha comunitária. E estamos perdendo. Tentei não pensar muito nisso.
Mas é difícil ignorar quando, toda manhã, acordamos para notícias de mais cemitérios com problemas inexplicáveis, mais desaparecimentos, mais avistamentos de coisas que não deveriam existir. A mídia ainda trata tudo como casos isolados. Vandalismo, histeria coletiva, vazamentos de gás causando alucinações, qualquer explicação racional que possam encontrar. Mas as pessoas comuns estão começando a notar. Fóruns online explodiram com relatos. Vídeos gravados em celulares mostram sombras se movendo de formas impossíveis, sons capturados que fazem pessoas que os ouvem sentir náusea instintiva. Governos ainda negam. Mas quanto tempo mais poderão negar? Um dos membros do nosso grupo, um homem chamado Carlos, que trabalhou como coveiro por 30 anos, tem uma teoria. Isto é um ciclo, ele disse numa de nossas reuniões noturnas. Aconteceu antes, em menor escala. Por isso, tantas culturas antigas tinham rituais tão elaborados de enterro. Não eram apenas superstição. Eram precauções práticas, desenvolvidas através de tentativa e erro, através de gerações, observando o que acontecia quando você não respeitava os mortos adequadamente. E nós esquecemos, completou outra pessoa, uma mulher chamada Joana, que tinha sido historiadora antes de tudo isso. A modernidade nos fez arrogantes. Pensamos que sabíamos mais que nossos ancestrais, que suas crenças eram primitivas, infantis. E agora, Carlos continuou, estamos pagando o preço, mas em escala muito maior, porque temos bilhões de pessoas mortas enterradas inadequadamente, sem os rituais, sem as proteções, apenas jogadas na terra e esquecidas. Silêncio pesado seguiu suas palavras. Doutora Helena eventualmente falou. Há uma possibilidade, não uma solução, mas uma chance. Todos olharam para ela. Os antigos não apenas tinham métodos de proteção, ela explicou. Tinham métodos de fechamento, selos, barreiras permanentes que podiam ser estabelecidas em locais de poder para evitar passagem entre mundos. Mas você disse que não funcionariam em grande escala, alguém protestou. Não funcionariam para proteger cidades inteiras, não, ela concordou. Mas poderiam fechar pontos específicos, os epicentros, os lugares onde a barreira é mais fina, onde a maioria das passagens está acontecendo. O cemitério de São José, eu disse baixinho. Ela olhou para mim e assentiu. Entre outros. Identificamos cerca de 23 cemitérios ao redor do mundo que parecem ser pontos focais, lugares onde a atividade é mais intensa, onde o cruzamento está mais ativo. Se pudéssemos selar esses pontos, não pararia tudo, completei, mas desaceleraria, compraria tempo. Exatamente. E o que seria necessário para fazer esses selos? Perguntou Carlos. Doutora Helena respirou fundo. Rituais complexos, componentes raros e... Ela hesitou. Sacrifício. De que tipo de sacrifício? Joana perguntou, embora seu tom sugerisse que ela já sabia a resposta. Alguém precisaria permanecer, se tornar parte do selo, uma âncora viva, mantendo a barreira no lugar através de força de vontade e presença constante. Não é morte, tecnicamente, mas também não é vida, não como conhecemos. É existir perpetuamente no limiar, segurando a porta fechada. Ninguém falou por um longo tempo. Finalmente, eu quebrei o silêncio. Eu vou. Todos me olharam. É minha responsabilidade, continuei. Trabalhei lá por 17 anos. Cuidei daquele lugar. Meu pai cuidou antes de mim. Se alguém tem que fazer isso, deveria ser eu. Doutora Helena me estudou com expressão indecifrável. Você entende o que está oferecendo? Não é apenas ficar lá. É se tornar parte da estrutura. Sua consciência permaneceria, mas presa, vigiando, sempre alerta. Décadas, séculos, potencialmente. Sem dormir, sem descansar, apenas guardando. Entendo, eu disse. E era verdade. Entendia completamente, e a ideia me aterrorizava. Mas também sabia que era necessário. Alguém tinha que fazer.
e eu tinha mais razões que a maioria. Os próximos dias foram de preparação intensa. Doutora Helena me ensinou os rituais, as palavras que precisaria falar, os gestos que precisaria fazer. Praticamos repetidamente até que se tornassem segunda natureza. Outros membros do grupo se voluntariaram para os outros cemitérios focais. 23 lugares, 23 pessoas dispostas a se sacrificar para comprar tempo para a humanidade. Não éramos heróis. Apenas pessoas que tinham visto demais para fingir que não sabíamos, que tinham entendido cedo demais o que estava em jogo. Hoje é o dia. Estou voltando ao cemitério de São José pela primeira vez em meses. Tenho comigo uma mochila com os componentes do ritual. Sal de lugares sagrados, ervas que crescem apenas em solo não perturbado, água de fontes que nunca viram luz solar e outros itens que Dr. Helena levou semanas para reunir. Também tenho instruções escritas, embora já as tenha memorizado, e uma carta, uma explicação do que estou fazendo caso alguém encontre meu corpo. Embora eu não vá morrer. Não realmente. É pior que morte, de certa forma. Mas também é melhor. Pelo menos terei propósito. Pelo menos farei diferença. O cemitério está diferente quando chego. Mais silencioso, se isso é possível. Cercado por tapumes altos agora, com placas de perigo, mas nenhum segurança. Ninguém quer ficar perto daqui, mesmo durante o dia. Escalo a cerca facilmente. Meu corpo ainda lembra os movimentos, os caminhos. Como voltar para casa, apesar de tudo? Ando pelos caminhos familiares. Os túmulos estão quase todos abertos agora. Centenas deles. Aberturas escuras, olhando para o céu como bocas famintas. Não há movimento visível, mas sinto presença. Milhares delas esperando, observando, curiosas sobre este humano que ousa entrar em seu território. Vou direto ao coração do cemitério. A área mais antiga, onde os primeiros enterros foram feitos, onde meu pai me levava quando eu era criança. Há uma árvore enorme ali, um cipreste que deve ter centenas de anos. Suas raízes se estendem profundamente na terra, tocando camadas e mais camadas de mortos. É o lugar perfeito para a âncora. Começo o ritual. Espalho o sal em um círculo perfeito ao redor da árvore. Queimo as ervas, deixando a fumaça subir. Derramo a água em pontos específicos, criando um padrão que Dr. Helena me ensinou, um padrão que culturas antigas usavam para conter poder, para criar barreiras, e falo as palavras, não em português. Em uma língua mais antiga, palavras que minha boca nunca tinha formado antes, mas que minha mente agora conhece. Sinto o ritual funcionando. O ar muda, fica mais denso, mais pesado. A luz parece distorcer ao redor do círculo de sal, e então vem a parte final. Coloco minhas mãos na árvore, pressiono minha testa contra a casca áspera e abro minha mente. É como ser puxado para dentro e expandido simultaneamente. Sinto raízes crescendo através de mim, não fisicamente, mas em algum nível mais profundo. Minha consciência se espalha, se estende, tocando a terra, os túmulos, as aberturas entre mundos. Vejo tudo de uma vez, cada túmulo, cada passagem, cada coisa esperando para cruzar. E agora entendo. Elas não são malignas, não são más. São apenas famintas, desesperadas para existir em uma forma que possam entender, como sombras procurando luz, procurando substância. Mas não posso deixá-las passar, porque quando passam, deslocam, ocupam, e o que ocupam deixa de ser o que era. Então me torno a barreira. Minha presença, minha vontade, mantém as passagens fechadas. Não completamente, não posso fazer isso, mas estreitas, limitadas, controláveis. Sinto quando os túmulos começam a se fechar. Não os físicos, mas as aberturas reais, as feridas entre mundos. Elas se contraem, se selam, até serem apenas cicatrizes. As presenças ao meu redor rugem, não com som, mas com fúria pura e confusão.
Tinham estado tão perto de escapar e agora mantenho firme minha vontade contra a delas, minha determinação contra seu desespero. Não sei quanto tempo passa. Tempo perdeu significado. Posso sentir o sol nascendo e se pondo, mas não vejo. Meus olhos físicos ainda estão abertos, mas não registram mais. Minha visão agora é diferente, mais profunda, mais ampla. Sinto quando os outros completam seus rituais. 23 pontos ao redor do mundo, 23 âncoras estabelecidas. A pressão diminui ligeiramente, a barreira se fortalece. Não é suficiente para resolver tudo. Haverá ainda passagens, ainda incidentes. Mas o pior foi evitado. A inundação foi reduzida a um gotejamento, e eu permaneço. Séculos podem passar no mundo exterior. Para mim, tudo é agora, sempre vigilante, sempre guardando. Às vezes, sinto visitantes. Pessoas que vêm ao cemitério, embora não saibam por quê, sentem algo aqui. Uma presença que não é ameaçadora, mas protetora. Me pergunto se sentem o que sou, se entendem o sacrifício. Provavelmente não. É melhor assim. Minha vida anterior parece distante agora. Memórias vistas através de água turva. Eu era alguém chamado... O nome me escapa às vezes. Mas não importa. Nomes são para os vivos. Eu sou algo diferente agora. Sou o guardião, o selo, a barreira entre mundos. E continuarei sendo enquanto for necessário. Para sempre, se preciso. Esta é minha história. Ou era. Não tenho certeza da distinção anymore. Se você está lendo isto, se encontrou meu corpo ainda apoiado contra a árvore no centro do cemitério de São José, saiba que não estou morto, apenas diferente. E saiba também que estou fazendo o que precisa ser feito. Os túmulos não se abrem mais aqui, não da forma que abriam, porque estou segurando as portas fechadas. Mas nunca baixe a guarda, nunca esqueça que há coisas esperando. Em cada cemitério, em cada lugar onde os mortos são postos para descansar, há pontos fracos. Lugares onde a barreira é fina. 23 de nós mantêm os piores fechados. Mas há milhares de outros cemitérios, milhares de outros pontos potenciais. Trate os mortos com respeito, não apenas por moralidade, mas por necessidade prática. Porque quando você perturba o descanso deles, cria ondulações. E essas ondulações podem se tornar brechas. E há coisas esperando do outro lado dessas brechas. Coisas que nunca pararam de esperar, que nunca pararão de tentar cruzar. Então, respeite os cemitérios. Respeite os rituais. Respeite as velhas superstições que seus avós seguiam e que você acha bobagem. Elas existem por uma razão. E essa razão está esperando na escuridão, ansiosa pelo dia em que a última barreira cair. Quando esse dia chegar, vocês entenderão por que eu escolhi ficar. Porque todos nós escolhemos. Porque a alternativa é muito pior que qualquer sacrifício individual. Até lá, continuarei aqui. Vigilante, guardião, eterno. Esta é minha história. E este é meu aviso.